Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Lídia, eu sou enfermeira, sou professora aqui na Faculdade Venceslau Braz. Sejam muito bem-vindos à nossa 12ª live. E quero dar os parabéns e boas-vindas para quem está chegando, ficando com a gente aqui. Hoje nós vamos bater um papo bem gostoso. Acho que o meu áudio está ok, vocês vão dando um sinal para mim se está tudo bem, se está todo mundo me ouvindo bem. É só dar uma acenada. Boa noite para quem está entrando. É um grande prazer estar aqui hoje. Os comentários são ótimos. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o parto domiciliar planejado. O item essencial para esse enxoval é a informação. Eu tenho muito prazer de convidar a minha amiga enfermeira, minha companheira de pós-graduação em obstetrícia, a enfermeira obstetra Ângela Ferreira da Silva, para conversar conosco hoje sobre o parto domiciliar planejado. Vamos aguardar a Ângela entrando aí, para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Quem já quiser deixando seus comentários, gente, eu já agradeço, porque às vezes as pessoas têm algumas dúvidas, né? E às vezes não dá tempo de, no final do nosso bate-papo, fazer a pergunta ou então a gente poder responder. Então, quem já sabe do tema aí, tem alguma dúvida ou quer tirar alguma conclusão disso tudo, pode mandar para nós aqui o comentário ou a pergunta e a gente já vai elencando essas respostas para mandar para vocês, ok? A gente está só aguardando a nossa convidada entrar para a gente poder dar início ao nosso bate-papo. Bacana, tem gente mandando ok aqui que também é enfermeira obstetra, que também atende o parto domiciliar planejado, isso é importante. A gente gosta desses comentários e depois a gente quer também que todas essas pessoas deem um parecer para nós de como que está sendo essa conversa. Ângela está aí. Vamos lá, Ângela já vai aparecer para a gente aqui. O parto é uma coisa que a gente sempre tem muita dúvida, né, gente? As mulheres que ainda não são mamães têm muitos medos, muitos tabus. Hoje, nós que já são mamães, que já passaram por essa experiência, ou de um parto planejado ou não, também podem deixar os comentários, que todo comentário é válido. Oi, Ângela. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Lídia, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Agradeço já de início a sua participação com a gente aqui na faculdade. E é uma grande alegria falar com você novamente. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar participando dessa live, visto que eu sou ex-aluna da graduação e da pós-graduação em obstetrícia. Então, para mim é uma honra estar participando com vocês. Eu gostaria que você se apresentasse, Ângela, para as pessoas que não te conhecem, né? Falasse um pouquinho de você. Então, meu nome é Ângela, eu sou enfermeira obstetra e especialista também em UTI neonatal. Trabalho na atenção básica em Poços de Caldas e faço doutorado em saúde da mulher na Unicamp. E atualmente também participo de um grupo chamado Aurora Materna, que presta assistência a gestante, atentantes e puérperas. E também atuando no parto domiciliar planejado.
Que bom. A gente pode começar a nossa conversa, né? Tem muita gente entrando, acenando e querendo participar. Eu acho que vai ser muito bom esse bate-papo nosso. Então, vamos iniciar a nossa conversa. Eu gostaria que você, Ângela, falasse para a gente o que vem a ser o parto domiciliar planejado. O parto domiciliar planejado é aquele parto que a mulher escolhe o local onde ela quer parir, na sua residência, onde ela entende que é um ambiente seguro, livre de risco, e ela tem autonomia, ela tem o empoderamento para poder parir. Porque quem pare é a mulher, a gente só está ali para dar o suporte. Que delícia, né? A gente que já acompanhou e acompanha ainda, sabe da delícia que é isso que a gente vai falar hoje. Ah, com certeza, Lídia. E assim, e nós duas fizemos junto a obstetrícia, né? Exato, muito bom, né? Foi um momento muito bom da nossa vida. A gente tem muita história para contar e incentivar essa moçada que está aí querendo trilhar o mesmo caminho. Com certeza. Eu queria que você respondesse para a gente, Ângela, se toda mulher ela pode optar pelo parto domiciliar. Não são todas as mulheres que podem optar pelo parto domiciliar planejado. O parto domiciliar planejado só pode para as gestantes de risco habitual, o que antigamente a gente falava de baixo risco. Então, ela não pode ter diabetes, pressão alta ou alguma outra complicação que possa vir a ter complicações durante o parto. Então, somente gestante de risco habitual. Inclusive, nós fazemos o pré-natal no domicílio, acompanhamos toda a gestação, né, se ela quiser, mas para o parto domiciliar planejado, ela tem que ter risco habitual. Certo. Ele é seguro, Ângela? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso. Ele é tão seguro quanto o parto hospitalar. O mesmo risco, aliás, eu acredito que cientificamente agora eles têm visto que há menos risco tendo parto em casa, porque não tem risco de infecção que pode ter num parto hospitalar, né? Mas o risco de ter alguma intercorrência obstétrica e neonatal é o mesmo, independente do local do parto, seja ele no domicílio ou no hospital. Certo. Nós temos muitas mamães aí acenando pra gente, né? Muitas gestantes que estão participando dessa nossa live. E Ai, que eu bom. acredito que são muitas as dúvidas, mas a gente vai esclarecer a dúvida de todo mundo. Isso vocês podem ter certeza. Eu gostaria, Ângela, que você falasse pra gente um pouquinho sobre o plano de parto, né? Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre o plano de parto, mas ele é uma coisa que existe. Algumas regiões do nosso país trabalham muito com a questão do plano de parto. Algumas regiões ainda não implementaram essa ferramenta. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre o que é o plano de parto. Lídia, o plano de parto infelizmente, tem muitas maternidades que desconhecem. Tem gestante que chega com plano de parto e às vezes elas são até discriminadas depois que elas levam esse plano de parto. Infelizmente. O plano de parto, o que é esse? É um documento onde ela coloca tudo que ela quer que aconteça no parto dela, porque o parto é dela. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu quero parir na posição que eu sentir mais confortável. Seja em pé, de cócoras, deitada, né, do jeito que eu quiser. Eu quero ter liberdade de movimento. Eu quero rebolar, eu quero caminhar, eu quero agachar. Eu quero tomar banho, ficar embaixo do chuveiro. Que tudo isso que eu estou falando são métodos de alívio de dor. Né? Então, eu quero que não coloque o sorinho, né? O famoso sorinho, que é a ocitocina artificial. Eu quero
que meu companheiro esteja comigo todo o processo, desde o pré-parto, parto e pós-parto. Eu quero que o cordão seja clampado pelo meu companheiro. Eu quero que ele seja clampado somente quando parar de pulsar. Que a gente vê cientificamente que isso tem muitos benefícios para o bebê, como, por exemplo, a anemia, né, ferropriva, ausência de anemia com menos de 2 anos de vida, só pelo fato de esperar parar de pulsar esse cordão. Eu quero que o meu bebê venha para o meu colo imediatamente ao nascer. Eu não quero que faça cristelé em hipótese alguma. A cristelé é aquela manobra que fazia-se na barriga, empurrava o bebê, ajudava ele a nascer. Que isso tem muito risco de rotura uterina, por exemplo, e é considerado uma violência obstétrica. Então, isso tudo eu coloco neste plano de parto e, se porventura tem alguma coisa que tem que ser feita, eu quero ser comunicada previamente, para eu poder estar sabendo o que está já acontecendo. Certo. Como que eu oriento essas minhas gestantes, ou na atenção primária, né, no acompanhamento de pré-natal, ou mesmo lá dentro, já na área hospitalar, a elaborar esse plano de parto? Geralmente, este plano de parto é realizado durante o pré-natal. Né? Seja ele no consultório de enfermagem, onde, no caso, eu atendo gestantes no consultório, né, privado, e faço também na atenção primária. Então, no consultório e na atenção básica, a gente já faz esse plano de parto. Para, independente se ela vai parir no hospital ou no domicílio, esse plano de parto já esteja pronto. Né? Então, o ideal é que que a gestante vá para a maternidade já com plano de parto. Se porventura ela não tivesse plano de parto, pode-se conversar com ela, porque não tem por escrito. Mas antes do parto, converse. Tem alguma coisa que você não quer que faça? Né? Se não tem por escrito, converse com ela. Dê essa liberdade para ela expressar o que ela quer, o que ela não quer durante o parto. É o momento dela. Exatamente. E é um momento único. Isso. Ângela, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho qual que é o papel do enfermeiro no plano de parto domiciliar. O plano de parto, ele pode ser orientado pela enfermeira, pela doula e pelo obstetra. Né? Então, eles podem estar fazendo juntos, uma equipe multiprofissional. A função da enfermeira obstetra no plano de parto é respeitar literalmente a vontade dessa gestante. Né? Lógico que a gente vai estar ali tecnicamente e avaliando tudo. Se necessário, a gente tem que intervir. Né? Porque, por exemplo, o parto vai ser vaginal, seja ele normal ou natural. A diferença entre os dois, o parto natural é aquele que é do início ao fim, sem procedimento, sem intervenção nenhuma. O parto vaginal normal, eu posso ter toque, eu posso ter uma rotura de bolsa se eu ver que há necessidade. Então, ele não deixou de ser humanizado, mas foi necessário realizar alguma intervenção. Isso a gente chama de parto normal. O parto natural é o sem intervenção nenhuma. Certo. Bom, já que tudo é muito natural, a gente prevê o uso de alguns materiais, alguns medicamentos, caso venha precisar, né? Sim. Quais são esses materiais, quais são esses medicamentos que a gente pode ter em mão em uma situação adversa? Ó, a nossa mala de parto é uma mala mesmo de viagem. Ela é enorme. Eu tenho material de reanimação neonatal, incluindo tábua, ambu, eu tenho oxigênio, eu tenho o canaquion intramuscular, que é o medicamento que a gente faz no bebê por conta da incapacidade, né, ou a fragilidade para ter sangramento. Eu tenho para mãe, para punção venosa, eu tenho material tanto para mãe quanto para o bebê.
Eu tenho de emergências hemorrágicas, eu tenho medicamentos para isso, eu tenho ocitocina, eu tenho metergin, eu tenho soro, né? Então, para as urgências imediatas, tanto maternas e neonatal, a gente está toda equipada. Para poder dar tempo de ir para o hospital mais próximo de referência. E uma coisa importante que a gente tem que ter é estar a 30 minutos de um hospital de referência, para poder dar tempo de socorrer essa mãe, se caso for necessário. Certo. Quem mais compõe essa equipe, Ângela? Além do enfermeiro, né? A equipe... Está presente A equipe de parto domiciliar planejado, ela é composta por, no mínimo, 2 enfermeiras obstetras. É a equipe ideal para poder estar atendendo. Tem equipes que têm 3 enfermeiras obstetras. A nossa é composta por 2. Uma que a gente fala, a gente acaba ajudando em tudo, mas uma fica exclusivamente para a mãe e a outra exclusivamente para o bebê, né? E se necessário, se for da vontade da gestante, ela pode também estar colocando na equipe a doula, que a doula fica responsável pelos métodos não farmacológicos para alívio da dor. E não há necessidade de médico, viu, gente? Ô, Ângela, como que é a preparação para a gente viabilizar esse parto em casa? O que é planejado antes, para aquele momento único, vamos dizer assim? A gente pede, Lídia, para a gestante nos contactar por parto domiciliar, pelo menos com 34 semanas. Por quê? A gente vai acompanhar essa gestante para ver se ela vai continuar de risco habitual, né? Porque se mudar alguma coisa, a gente já nem pega, porque não pode. Então, a gente faz o pré-natal, acompanha a partir de 34 semanas. Depois de 37 semanas é semanal e antes disso quinzenal. Eu tenho que checar todos os exames, tudo. A gente faz um curso, um treinamento, que a gente chama de preparo para o parto. Onde a gente fala sobre a fisiologia do parto, sobre as fases do trabalho de parto, os métodos não farmacológicos que nós utilizaremos. A gente pede para o companheiro ou quem estiver no dia, né, do parto, participe disso, que a gente coloca eles para também fazerem a prática, para aprenderem a fazer os métodos não farmacológicos e atuar ali diretamente com essa gestante. E a gente já vê o plano B, que todo parto domiciliar a gente tem que pensar no plano B, no caso, as intercorrências, para a gente poder direcionar. Eu vou levar para onde? Se acontecer isso, vai para onde? Se acontecer isso, vai para qual hospital? Né? Então, tudo isso é conversado previamente. E a gente elabora junto o plano de parto. Certo. Eu ia fazer esse questionamento com você. Você já falou antes que a gente, né, faz esse trabalho domiciliar. O correto, mais prudente, é que seja meia hora, no máximo, de distância de uma unidade de internação hospitalar, devido a qualquer intercorrência com essa mulher, certo? E aí, aconteceu alguma intercorrência? No que a gente leva essa mulher? Leva num carro normal? É o próprio carro da família? Como que a gente... Vai depender da urgência. Vai depender da urgência. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer. Placenta creta. A placenta, ela fica grudada e não tem adectação. Então, a gente espera, no máximo 1 hora, e fica observando. Tem equipes que ficam, no máximo 2 horas, aguardando a adectação. Não tem adectação, a gente põe a gestante no carro próprio, que não é uma urgência, né, considerável, e a gente pode colocar ela no carro particular e tá encaminhando para a maternidade. Porque aí, muitas vezes, vai ser necessário outros procedimentos, como curagem, curetagem, por conta dessa placenta creta, né? Agora, reanimação neonatal. Meu bebê tá paradinho, não responde, tá hipotônico. Mesmo com os meus estímulos, com o O2, ele não voltou, SAMU. Então, assim, eu gosto de sempre estar avisando. Nos partos que eu acompanho, por exemplo, lá em Poços, eu ligo para o SAMU.
Gente, olha, eu tô indo para um parto domiciliar planejado, tá joia? Porque se porventura acontecer alguma coisa, eles já estão cientes que vai ter um parto domiciliar. Graças a Deus a gente não precisou chamá-los, né? Mas eu sempre gosto de avisar. Já deixa de sobreaviso. Exatamente, que se precisar a gente vai ter que encaminhar. Tá certo. Devido à pandemia, Ângela, eu penso comigo que o número de partos domiciliar planejado tem aumentado, né? Isso mudou? Isso é uma verdade ou não? Ixi, mudou muito, muito, porque as mulheres estão com medo. Até eu ficaria, né? Porque o parto é um momento tão fisiológico, tão natural. E imagina se eu for para o hospital e ainda for contaminada por Covid, né? Então, assim, a procura aumentou muito. Uma outra procura que eu percebo que aumentou muito, as mulheres que têm algum receio, não têm condições de bancar um parto domiciliar planejado, elas estão nos contratando para fazer o acompanhamento do pré-parto em casa. Então, eu vou para casa, vejo dilatação, contração, BCF, que é o batimento cardiofetal, até 8, 9 centímetros de dilatação. Quando chega nesse parâmetro, a gente encaminha para a maternidade. Então, ela chega só para parir. E aí, ela fica menos tempo no hospital. Né? Então, isso é uma procura que aumentou muito, muito. Que bacana. O próprio nome já fala, né? Parto domiciliar planejado. O que antecede tudo isso? O que eu tenho que preparar para viabilizar essa situação única na vida dessa mulher, dessa família? O que precisa, né, para viabilizar isso é ela querer. Ela está segura. Ela tem que ter confiança naquela equipe. Ela tem que falar assim, eu quero parir o meu filho e eu quero parir em casa. Isso tem que ser um desejo dela. Porque se ela tiver alguma insegurança, isso não vai. Porque a partir do momento que ela tem confiança na equipe, a gente faz o plano de parto, a gente faz o treinamento, o pré-natal tá redondo, não tem por que não ser um parto domiciliar. Mas a primeira coisa é ela querer. Ela tem que estar entregue para poder esse momento ser mágico. E assim, é interessante a família participar de todo o processo. O último parto que nós acompanhamos, Lídia, foi lindo, lindo, lindo. A Érica, ela é de Andradas. Ela tinha 2 filhos, estava gestando a Carol. E ela nasceu há 20 e poucos dias atrás de um parto natural, sem nenhum toque vaginal. E assim, ela fez todos os métodos, e ela é doula. Ela fez todos os métodos farmacológicos. O trabalho de parto praticamente ativo durou de 1h da manhã e pariu às 5h26 da manhã. E foi lindo. E quem recepcionou o bebê foi o pai. Foi a coisa mais linda. Que delícia. Você falou aí, Ângela, da doula, né? Muitas pessoas estão nos acompanhando, mas não sabem o que é a doula e qual é o papel da doula. Você podia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Claro, claro. A doula, a gente costuma chamar que ela é a anestesista do momento. Porque ela aplica os métodos não farmacológicos para alívio da dor. Ela faz o suporte físico e emocional da gestante e do companheiro. Ela que fornece alimento, ela que faz as massagens. A gente acaba ajudando, dependendo da situação. Mas ela é uma peça fundamental, seja por parto domiciliar, seja por parto hospitalar. Porque ela que vai dar o suporte, ela não precisa nem relar a mão na gestante. Só dela estar ali, ela já dá uma força tremenda para essa gestante. E eu acredito que ela é fundamental. E tem muita gente que acabam confundindo, né? Ai, mas eu vou chamar a enfermeira obstetra, mas não é a mesma coisa que doula? A doula, ela não é técnica. Ela pode ter qualquer profissão, desde que ela seja apaixonada por ajudar a mulher a parir.
Então, ela vai ficar nesse acompanhamento dos métodos não farmacológicos, de suporte emocional e físico a essa gestante, enquanto a enfermeira obstetra, ela é responsável técnica por aquele momento, né? Ela que vai fazer toda a assistência, se for necessário, faz todo o acompanhamento do trabalho de parto. Então, ela é que decide tudo com relação ali a técnicas e procedimentos. A doula, ela não é técnica. Tá. Nós temos bastante gestantes acompanhando aqui a nossa live e acredito que muitas têm muitas dúvidas. Algumas são mamães de primeira viagem aí. Eu queria que você falasse um pouquinho dos conselhos que uma profissional como você daria para essas mulheres que têm a intenção ou têm o sonho de ter um parto domiciliar, né? De fazer um parto planejado na sua própria casa. O conselho que eu tenho, busque informação. Corra atrás. Procure equipe capacitada para te atender às suas necessidades. Informe se ela tem experiência com urgência obstétrica e neonatal, né? Porque isso é um fator importantíssimo. Tem que ter aquela afinidade com a equipe. Tem que viabilizar o local. É próximo ou não é próximo de um hospital que a gente possa estar fazendo a transferência. O conselho que eu dou, gente, para gestante que quer parir em casa, é informação. Busque, questione, pergunte, tire todas as suas dúvidas. Porque sanando essas dúvidas, ela vai ficar totalmente segura e vai conseguir se entregar para este momento tão especial que é o parto. Eu não quero deixar passar muitas perguntas, Ângela, as dúvidas das pessoas, para a gente não se perder, né? Mas tem chegado para nós aqui muitas perguntas sobre o custo médio de um parto domiciliar planejado. Podia falar um pouquinho disso? Posso sim. Para a média da nossa região aqui, sul de Minas, está na média de 5 a 6 mil reais. Incluindo as consultas de pré-natal a partir de 34 semanas, o parto e 2 consultas pós-parto. 24 horas após o parto e 72 horas após o parto. Porque é onde tem a pojadura, é onde a gente já aproveita e já faz uma consultoria de amamentação. Uma coisa interessante também, Lídia, para falar, depois do parto, a gente fica na casa da gestante de 4 a 6 horas, para poder deixar tudo organizado, deixar tudo em ordem, depois que essa mulher se alimentou, tomou banho, né, o bebê tá ok, que a gente deixa a residência. Certo. Vem de encontro essa sua resposta a alguns questionamentos que nós estamos recebendo aqui, né? A Flávia Guedes está perguntando se esse serviço é particular ou tem pelo SUS. Você já falou a média aí, né, de um parto pago, mas isso a gente disponibiliza no SUS? Pelo SUS, infelizmente, não tem parto domiciliar planejado. É somente no privado mesmo. Certo. Qual que é a realidade que você vive hoje, Ângela, do parto domiciliar planejado? Qual que é a realidade, assim? O que você pode contar para a gente dos maiores desafios que você tem enfrentado até esse momento? Eu vou falar da maior dificuldade que nós tivemos para iniciar o trabalho. Se a gente ia ter demanda, por ser, apesar de Poços de Caldas ser uma das maiores cidades aqui do sul de Minas, é considerada ainda uma cidade pequena, né? Então, isso a gente não saberia se ia ter essa demanda mesmo ou não. Tanto que a gente também está atendendo nas cidades, né, ao redor. A nossa margem é em torno de 100 quilômetros. Até 100 quilômetros a gente atende. Depois disso, aí por conta da distância, a gente não atende. E a questão médica. Essa era uma das maiores dificuldades, de questão deles aceitarem, questionarem, pelo fato da gente estar fazendo esse trabalho em casa, né? Mas isso aí é responsabilidade, então vem as questões dos conselhos, né?
E a gente, enquanto enfermeira obstetra, a gente tem total autonomia e a gente tem um respaldo legal e ético e também do Corém. Tá ótimo. Isso é importante, né? Essa questão ética e a questão da legislação é importante a gente frisar, uma vez que a gente vem de encontro com outros profissionais que podem não entender o nosso trabalho e não entender a nossa intenção de estar trabalhando dessa forma, né? Mas eu gostaria de enfatizar aqui, Ângela, eu gostaria até que você confirmasse isso que eu vou falar agora. Isso é tudo legalizado, isso é uma atribuição do profissional enfermeiro, nós temos isso tudo regulamentado dentro de leis. Então, assim, não precisa ter o medo de não precisa ter a bênção do médico para a gente poder atuar. Nós temos total autonomia para isso. Isso. E mais do que isso, né? A gente é um profissional liberal, como qualquer outro profissional, e nós podemos sim fazer isso acontecer. Isso mesmo. Confirmo. Eu tenho uma pergunta aqui da Camila Almeida. Ela está perguntando aqui, falar de parto domiciliar e qualquer tipo de parto fora do ambiente hospitalar, então ela deu um exemplo, tipo cachoeira. Não, tem que ser um ambiente seguro, tanto para a mãe quanto para o bebê. E de acordo, o que a gente pede é que ele esteja de pelo menos 30 minutos do hospital de referência, se caso tiver alguma urgência. Certo. Tá chegando gente aqui perguntando pra gente a questão da distância, né? Muitas mulheres têm um sonho de fazer o parto domiciliar planejado, mas moram distantes de uma unidade de referência, uma unidade hospitalar que seja referência no caso de alguma intercorrência. E aí? O que é preconizado é que seja o local próximo de um hospital de pelo menos 30 minutos. E a gente tem seguido isso à risca. Tá. Você já passou por alguma situação de que essa gestante morasse muito longe, vamos dizer assim, da instituição hospitalar de referência, e ela falasse para você, olha, eu quero ter esse bebê em casa, é um sonho meu, é um sonho do meu companheiro, então vamos fazer que tudo isso aconteça, vamos dar um exemplo, na casa da minha mãe, que é mais próxima de uma referência hospitalar. Isso também pode acontecer? Isso pode acontecer. Isso nunca aconteceu, que geralmente a gente faz na residência mesmo da gestante. Nunca aconteceu. Mas eu acredito que, se isso acontecer, desde que seja próximo, né, de pelo menos um raio de 30 minutos, sem problema nenhum. Só que a gente gosta de estar indo na casa antes, para a gente ver como que a gente vai colocar a piscina, né, de acordo com o que ela quer. Avaliar essas condições previamente. Isso, né? Isso, porque a gente tem que ver a questão também da segurança, né? Isso. Você falou aí das sucessivas ocorrências que você teve, né? Dos sucessivos partos domiciliares com sucesso, vamos dizer assim, vários com sucesso. Mas, assim, tem coisa que marca muito a gente, né? E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, claro, aquilo que deu certo também, mas que foi, vamos dizer assim, suamos frio, deu um desespero naquele momento e no final deu tudo certo. Eu vou dar um exemplo. A bebê nasceu, não chorou, ela só deu uma resmungada. Na maioria das vezes eu que fico responsável pelos cuidados com o recém-nascido. Auscultei, a bebê estava crepitando um pouco, que ainda tinha líquido pulmonar. Se esse bebê tivesse nascido no hospital, eu tenho certeza absoluta que a primeira coisa que iam fazer era aspirar esse bebê. Aí o que eu fiz? Estimulei ela, né? Fiz estímulo, auscultei, vi que ela estava respirando bem, coloquei no peito. Com o tempo, essa crepitação foi melhorando
E assim, eu percebia, a mãe perguntava para mim, ô Ângela, tá tudo bem com ela? Sim, tá tudo bem. A equipe ao redor parada, olhando e vendo, e eu tranquila no momento. Porque eu tava ali do lado, tava escutando, tava examinando, tava tudo ok. Ela só tava passando pelaquela fase que a gente fala de adaptação extrauterina, né? E deu tudo certo. Mas todo mundo da equipe falou assim, Ângela, eu achei que você ia levar para aspirar. Eu disse, não há necessidade. A gente avalia. Se fosse necessário, eu levaria para aspirar. Mas não era o momento oportuno para isso. Ela estava em adaptação extrauterina. Eu tenho que dar esse tempo para ela. Ela ainda estava ligada à placenta, né? O cordão ligado à placenta, né? Então, tem que esperar. O cordão, para você ter uma ideia, só foi cortado 1 hora depois do parto. Né? Então, assim, esse momento eu acho que a equipe ficou tensa pelo fato da bebê não ter chorado, né? Mas graças a Deus foi tudo certinho, tudo ok. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora do papel do companheiro dessa mulher. Porque a gente vê cada vez mais, né, o companheiro fazendo parte disso. Seja qualquer forma de parto, vamos dizer assim. O companheiro hoje ele é uma pessoa muito presente no momento do nascer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do companheiro dessa parturiente no momento do parto domiciliar planejado. Gente, é incrível, incrível a participação do parceiro neste momento. Ele quer ajudar em tudo, ele quer encher a piscina, ele quer fazer a massagem, que a gente ensina. Ele quer participar de todo o processo. É como se ele estivesse realmente parindo junto, né? É como se ele estivesse sentindo a dor junto, né? E assim, ele se sente importante naquele momento, onde o foco não é só a mãe e o bebê, o parceiro tá ali junto, participando de tudo. E é legal ele participar desse treinamento que a gente faz, né, pro preparo do parto, onde ele aprende isso, ele fica muito mais seguro no momento do parto. Né? Então, assim, as experiências que a gente tem tido foram fantásticas. Eles participam de tudo, desde o início do trabalho de parto, desde ali da fase latente até o expulsivo e a dequitação. Ele participa de tudo. E assim, é fundamental para o vínculo em família, para a valorização da família. Ai, é lindo. Eu penso que a gente, enquanto enfermeiro, a gente precisa de chamar esse pai, né, esse companheiro a participar cada vez mais. Seja nas consultas de pré-natal, seja no momento do parto, seja depois no planejamento, né, reprodutivo, o que eles vão fazer, se eles vão ter a decisão de ter mais filhos ou não. E mais ainda do que isso, colocar esse pai para ajudar essa mãe, que é protagonista do parto dela, a cuidar desse bebê depois. Exatamente. Porque a gente sabe que todo o desgaste que é um parto, todo o desgaste físico, emocional, a gente sabe de tudo isso. Mas esse pai, esse companheiro, precisa cada vez mais estar presente nessa construção dessa criança que vem vindo aí. E assim, quando a gente faz pré-natal, acompanha as gestantes no nosso pré-natal, eu falo muito para as mulheres, chame o seu companheiro, peça para ele ajudar. O papel dele enquanto pai é muito importante. A mulher acabou de parir, está exausta, está eufórica muitas vezes. E aí, acabou de pôr o bebê no peito, o bebê sugou, tudo aquele gostoso, aquele momento único. Dá o bebê para o pai colocar para rotar. Isso é função desse pai também, né? E ele se sente importante nesse protagonismo. Ô, Lídia, outra coisa que é importante, a gente pensando na questão familiar, né? No trabalho de parto domiciliar planejado, não é só o pai que participa. A gente vê cachorro, gato, papagaio e os filhos participando.
né? Então, assim, é lindo de se ver. A gente teve um parto que a filha de 10 anos, ela ficava parada e olhava assim para a mãe, gemendo de dor, e dava a impressão que ela estava sentindo a dor. Eu peguei ela, coloquei no colo, sentou no meu colo e conversei, expliquei. Ela já sabia todo esse processo, que a mãe ia chorar, mas é lindo de ver a participação dos filhos. Teve um menino de 4 anos e ele sabia o que era a placenta, porque a gente demonstra tudo ludicamente, antes do parto. E ele pegou a nossa lanterna e colocou na vagina da mãe para esperar a dequitação, que é a saída da placenta. Olha que cena linda! Linda. Então, assim, é muito emocionante. Até arrepia só de lembrar. Eu fico emocionada, todo mundo que me conhece sabe o tanto que eu sou chorona, e eu fico, assim, emocionada só de ouvir o seu depoimento, imaginar essa situação, né? É lindo, gente, o nascimento é lindo. É lindo. A morte também, a gente vem trabalhando as questões da morte também, com tanta delicadeza, com tanta sutileza. Nós já tivemos lives aqui falando dessa questão, porque o enfermeiro, ele está presente em tudo. Ele está presente do nascimento à morte, né? O processo morrer. Então, é um papel maravilhoso, esse papel que a gente desenvolve perante a nossa sociedade. Isso mesmo. Eu queria abrir para algumas perguntas. Se alguém tem alguma coisa a perguntar, pode colocar para nós aqui, gente, no Instagram, que a enfermeira Ângela responde. Pode perguntar, estou à disposição. Muitas perguntas. O Cosme, querido, beijo para você, nosso ex-aluno aqui. Ele está perguntando, Ângela, e no caso de acontecer no momento do parto uma laceração na parturiente, qual que é a conduta? A conduta é, se for laceração de 1º grau, onde só pega mucosa, dependendo da laceração, a gente não faz a sutura. A gente não faz epísio. A episiotomia, o famoso PIC. A gente espera lacerar se tiver que ter, né? Às vezes tem períneo íntegro, sem laceração nenhuma. Para as mulheres, principalmente que fazem esse preparo do períneo para o parto, dificilmente tem essa laceração. Mas se for de 1º grau, a gente não sutura. Se for de 2º grau, aí a gente faz a sutura, faz a aproximação do músculo. Aí a gente completa. Só isso. O máximo que a gente teve foi até de 2º grau. E assim, mínimo de ponto, gente. Tudo muito natural, né? Exatamente. Natural. Teve uma gestante, Lídia, que eu achei interessante ela falando. Eu falo isso para gestantes. O pique, né, o famoso pique, que é a episiotomia, você corta como uma laceração de 4º grau, né? E é grande. A laceração vai abrir o que for necessário para a cabeça do bebê passar. Se for necessário não rasgar, como elas falam, não vai ter sutura. Então, vai abrir o que for necessário para a cabecinha do bebê passar. Então, vai abrir o mínimo, né? Não vai chegar nunca a uma laceração como se fosse de uma episiotomia. E estudos recomendam que não se faz episiotomia. Tem que esperar o nascimento. Se for necessário, a gente faz a reparação da laceração. Certo. Tem uma pergunta aqui, Ângela, que eu acho bastante interessante, que assim, a gente ainda tem o pensamento coletivo de que o parto natural ele é mais sofrido, né? E o que você pode comentar para a gente nesse momento como você avalia, na verdade, esse estresse de uma mulher que já passou por um parto domiciliar sofrido ou um parto hospitalar sofrido? Então, vamos pensar assim, a mulher já passou por um parto hospitalar sofrido e o próximo ela quer ter um parto domiciliar planejado, com tudo programado antes, com a família participando. O que você passa para a gente dessa ideia? Assim, nós já tivemos gestante que o primeiro parto foi hospitalar e o segundo foi domiciliar. A questão da dor, gente. A dor do parto, seja no ambiente hospitalar, seja no ambiente domiciliar, a dor ela existe. Só que a gestante, quando ela está empoderada,
ela sabe que essa dor vai existir. E ela sabe que essa dor vai passar na hora que o bebê nascer. E quando ela pensa nisso, a dor, ela fica sendo supérflua. Ela consegue parir, né, com mais tranquilidade e querendo que o bebê fique no colo o mais rápido possível. É lógico que a gente estando no ambiente domiciliar, tá perto das pessoas que ela quer que esteja, né, no ambiente de casa, com a liberdade de ir e vir, de ficar à vontade. Se ela fizer cocô no expulsivo, e daí que isso pode acontecer? E se ela está num ambiente hospitalar, ela vai ficar mais tensa, mais acanhada, ela vai segurar mais. Esse trabalho de parto, ele pode prolongar mais, né? Porque a mudança de ambiente faz com que dá uma travada, e a gente tem visto isso nitidamente com os acompanhamentos que a gente tem feito de trabalho de parto em casa, né? Que quando chega no hospital, dá uma travada, para depois o negócio engrenar de novo e parir, né? Então, assim, é completamente diferente o ambiente. Não falo em questão de segurança, mas eu falo em questão do ambiente mesmo, do acolhimento, né? Da entrega para esse momento tão especial. Certo. Ângela, como que é o posicionamento do Corém em Minas Gerais frente ao parto domiciliar planejado? De acordo com o Corém e o COFEM, que é o Conselho Federal, nós temos total autonomia, a enfermeira obstetra, ela tem total autonomia para acompanhar uma gestação de risco habitual inteira. Desde a primeira consulta até o parto e pós-parto. E o cuidado com o recém-nascido. Então, assim, nós temos liberdade para poder atuar enquanto enfermeira obstetra no processo, né, ciclo gravídico puerperal. Ótimo. Bom, estão chegando várias perguntas, a gente precisa de selecionar, na verdade, aqui, senão nós vamos virar a noite falando aqui dessa delícia, né? Tem equipes de parto domiciliar em Itajubá? Você sabe dessa notícia pra gente, Ângela? Não entendi, Lídia. Você pode repetir? Tem equipes de parto domiciliar em Itajubá? Eu não sei te falar, Lídia, se aqui em Itajubá tem. Eu falo aqui porque hoje eu estou em Itajubá, porque eu não moro em Itajubá. Mas eu não sei te falar se tem equipe aqui. Eu sei que em Pouso Alegre tem uma enfermeira obstetra que faz parto domiciliar. Mas aqui em Itajubá eu desconheço. Tá ótimo. Bom, frente a tudo que nós já conversamos, todas as nossas respostas, né, aos anseios que a gente tinha foram confirmadas aqui. Eu gostaria muito de agradecer você, Ângela, o seu carinho sempre com a gente, né, comigo em particular, com a nossa faculdade. Agradecer a sua presença aqui hoje, nessa live, nesse papo gostoso. E eu acredito que nós vamos poder repetir isso mais vezes, porque tem sempre muitas perguntas e a gente não esgota o tema no momento de uma live só. Então, agradecer mais uma vez você por estar aqui. Vou dar um minuto para você se posicionar aí e depois eu faço o encerramento. Ok. Ô, Lídia, eu que agradeço a oportunidade, de coração, matar a saudade um pouquinho sua, que faz tempo que eu não te vejo. E assim, e falar de um tema que eu sou literalmente apaixonada. Olha aqui a minha camiseta. Partejar. Minha missão e paixão. Então, assim, essa é a frase que eu deixo para vocês. Partejar. Minha missão e paixão. Então, é um tema que eu amo de paixão, que eu faço com todo o coração e com toda a responsabilidade, é claro. E é um prazer sempre falar disso. Isso é muito bom. A gente está acompanhando o nascimento, é sempre maravilhoso, né? Eu falo como enfermeira. As famílias, né, que a gente acompanha, querem a nossa presença. Os nossos familiares têm a confiança de estar chamando a gente num momento único como esse.
Então, assim, ver o outro nascer é extremamente gratificante. É a vida ali, é aquele momento mágico, porque o parto ele é um momento mágico na vida de uma mulher. E é muito maravilhoso tudo isso. Então, agradeço mais uma vez, Ângela, a sua presença com a gente aqui hoje, respondendo aos nossos questionamentos. E até uma próxima vez, se Deus quiser. Agradeço também todo mundo que pôde estar aqui hoje, curtindo com a gente essa live. Agradeço a direção da nossa faculdade, em especial a Valéria, né? Essa Um amor. linda aqui do marketing, dá o apoio para nós aqui em tudo. Com certeza. E numas próximas nós vamos estar juntos novamente, se Deus quiser. Desejo um excelente final de semana e um maravilhoso feriado para todos. Beijo grande no coração de todo mundo e um muito especial para você, Ângela. Obrigada, Lídia, para você também. Um beijo. Beijo.